Eu adoro aquela cena que diz: pede pra sair, pede pra sair, pede pra sair. Pede pra sair, pede pra sair, pede pra sair, pede pra sair, senão você vai sair debaixo de porrada. Vai sair debaixo de porrada. Eu desisto! 01 desistiu! Mas não dá pra colocar essa cena do Tropa de Elite na nossa empresa no dia a dia, não é mesmo, Carlos? Dá vontade de falar pra bênção, pede pra sair, mas a gente não pode falar isso. Então o que acontece é que eles acabam falando pra gente. E se você ficar quieto numa situação dessa, é muito complicado. Eu sei que tem funcionários que sim, eles agem exatamente dessa forma que você descreveu. Eles colocam um limite naquilo que eles podem fazer ou não e começam a dizer que tal coisa não faz parte do cargo deles. Dependendo da situação, talvez seja o momento de você começar a oxigenar a empresa. E eu sei que não é tão barato assim para fazer uma dispensa de alguém. O que você vai gastar, basicamente, é o 40% da multa do fundo de garantia e talvez os 30 dias, que se ele não for cumprir os 30 dias, se é uma pessoa perigosa ou se a tua empresa é na área, por exemplo, de alimentação, saúde, coisas assim, eu nunca recomendo que você deixe uma pessoa com raiva fazendo os 30 dias. Caso contrário, se ela tem um tipo de trabalho no qual ela pode estar ficando, tranquilamente, você vai deixar. Lembrando que não são 30, porque ele sai 7 dias antes para procurar emprego ou 2 horas mais cedo. Mas basicamente esse é o valor que você tem ao dispensar alguém. Mas o problema não é esse custo visível, o problema é todo o custo invisível que existe. Pense se vale a pena, porque vai ter muita gente, todos os demais funcionários que vão estar olhando e aprendendo a receita. Então quando eu quiser ser mandado embora, eu vou bater de frente, eu vou bater de frente, eu vou bater de frente. E aí eles vão me mandar embora. E aí ele aprende essa receita e começa a seguir. Então nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente vai dispensar uma pessoa, porque realmente em alguns momentos você vai precisar passar por isso. É estratégico que você faça a dispensa porque a pessoa já está no limite insustentável, mas você fazer a dispensa e não criar situações para que isso nunca mais volte a ocorrer na tua empresa, também não vai funcionar. A minha sugestão é que enquanto ele ainda está lá, você já comece a fazer mudanças na tua equipe. Eu poderia gravar horas de vídeo para te responder e ainda assim não seriam suficientes, porque é um processo. Mas eu vou te contar por onde que esse processo começa, porque a partir do momento que você tem o início do processo, o restante você faz. Provavelmente na tua empresa você tem uma descrição de cargo. Em geral, nesse tempo todo de experiência que eu tenho, as descrições de cargo, elas muitas vezes são muito parecidas e elas trazem todas as coisas muito engessadas. Se você não tiver uma descrição de cargo, esse é o melhor dos mundos, porque você vai começar a criar as atividades que essa pessoa faz. E aí não tem essa história de que essa atividade não me pertence. Porque, independente de você ter uma descrição de cargo ou não, você tem um contrato. E no contrato está escrito que ele trabalha 44 horas por semana para você. Então, essa ideia de que isso não me pertence, a menos que você esteja tirando o trabalho de alguém e passando para ele, não é caracterizado dupla função. As pessoas têm muito medo da tal da dupla função. Mas pensa comigo, dupla função, por exemplo, são os motoristas de ônibus que mandaram embora todos os cobradores e uma pessoa passou a fazer o trabalho de 2. Simples assim. Ou então, quando a pessoa, por exemplo, vamos mandar embora a faxineira da loja e a fulana vai fazer a faxina e vai atender a loja também. Dupla função. Então, dupla função é quando a pessoa ela está tirando um trabalho de outra pessoa. Agora, isso não pertence à minha função? Oi? Ele lá sabe para que ele está sendo preparado? Para que ele está sendo planejada a carreira dele? O que ele tem que fazer ou deixar de fazer? Vão parar de ser vítima das suas próprias equipes. Você pode começar a fazer uma reintegração das suas pessoas, reescrever as descrições de cargo,
voltar a tomar as rédeas da tua empresa e passar as metas que a pessoa tem que estar cumprindo. Ele tem que ter as atividades, essas atividades têm que estar mensuradas. Nós tivemos um caso de um aluno nosso que simplesmente ele começou a implantar a descrição de cargo e o primeiro momento da descrição de cargo, da forma que eu sugiro que seja feita, é você pedir para a própria equipe fazer. Você simplesmente entrega o formulário, então o que você faz, por quê e como você faz, essa é a ideia. E aí a pessoa começa a preencher. Ele tem um escritório com poucos funcionários e aí então ele passou para a equipe dele preencher. E para surpresa dele, uma funcionária que ele já estava meio cismado porque ficava muito tempo nas redes sociais, ela entregou a descrição de cargo assim, tantinho assim na página escrito. Já outros funcionários, a descrição de cargo chegava a ter 2, 3 páginas. E aí ele sentou a conversar com a funcionária e ele foi se dando conta de que as atividades que ela tinha que desempenhar, e ela já era funcionária desse escritório há algo em torno de 5 anos, as atividades que ela tinha que desempenhar, ela simplesmente se esquivou, ela não marcou. E aí ele começou a conversar, saber se era aquilo mesmo, se ali estava tudo que ela fazia. Pasme, estava. Aí que ficou muito claro. Sabe aquela história que depois que você viu, você não consegue desver? Naquele momento, abriu uma tela na mente desse gestor, do dono do escritório, que ele se deu conta que quando essa pessoa saía de férias, e ela saía de férias todos os anos no mês de dezembro, que no mês de dezembro ela trabalhava os 10 dias iniciais. E o restante dos 20 dias que ela saía de férias, sabe para quem que ela passava o serviço dela? Ninguém. Absolutamente ninguém. Por quê? Porque durante 20 dias ela estava de férias e durante 10 ela já tinha feito o serviço todo do mês. E sabe o que isso significa? Que durante todos os demais meses do ano, ela levava 10 dias para fazer o serviço e recebia por 30. O restante do tempo, ela estava entre cursos online na internet, passeando nas redes sociais, fazendo qualquer outra coisa que não fosse trabalho. Ou até mesmo, como se descobriu depois que ela foi dispensada, fazendo as coisas de forma muito mecânica, sem colocar no sistema e fazendo tudo em planilha, o que demora muito mais tempo. Mas ainda assim, em dezembro, 10 dias, ela já tinha terminado tudo. Olha que interessante o poder de uma descrição de cargo. E depois que essas pessoas começaram a escrever tal, e ele começou a alinhar a equipe, e ele viu que o restante da equipe estava super sobrecarregada, tudo ficou muito claro. Neste momento, ele achou que valia a pena o investimento, pagou essa pessoa, dispensou, inclusive pediu para ficar os 30 dias em casa. O restante das pessoas ficaram tão chocados com isso que todo mundo começou a ter um outro ritmo de trabalho e visão. O escritório ficou muito mais fácil de se lidar, fizeram uma nova contratação e não trouxe essa ideia de que eu vou fazer igual a ela para ser mandado embora. Então, nesse caso especificamente, não tinha como, porque o restante das pessoas já eram muito engajadas. Então não tinha como acontecer isso, entende? Cabe a você avaliar se de repente vale a pena dispensar, ou se de repente vale a pena você cuidar e tentar reaver essa pessoa e trazer de volta para a equipe. Ou se simplesmente você vai fazer um processo para que você possa organizar toda a sua equipe, que toda a sua equipe seja reintegrada. A partir de hoje as regras são essas, a partir de hoje as metas são essas, e você vai precisar acompanhar, porque de nada adianta você criar as regras se depois você não estiver ali para ver se essas regras estão acontecendo de fato e para também fazer a correção caso elas não estejam acontecendo. Talvez essas pessoas tenham ficado um pouco soltas. Talvez essas pessoas já estejam há muito tempo dentro da organização e infelizmente em alguns momentos, quando a pessoa acaba se acomodando, isso vai fazer com que a tua empresa se acomode. E as más notícias são: os seus concorrentes não estão acomodados. Então, se a sua empresa começar a entrar em estagnação, se a sua empresa começar a se acomodar, as demais empresas vão passar a perna em você. E aí, como é que você vai fazer para se ver fora essa situação? Como vai acontecer? Talvez quando você resolva tomar uma decisão, seja tarde demais. A minha sugestão é: escolhe se você vai dispensá-lo, se você vai reintegrá-lo, se você vai reintegrar a todos eles,
mas alguma coisa precisa ser feita, com certeza. Você tem as rédeas da empresa, cabe a você manter a empresa saudável. E eu já costumo falar para os meus alunos, já faz a provisão todos os meses de 1/12 dos 40% que ele ganhou naquele mês. Sabe por quê? Os 40% do fundo de garantia da multa e também 1/12 referente a esses 30 dias que ele tem que fazer quando ele sai da empresa. Você vai ver aqui no canal que tem um vídeo onde eu explico detalhadamente sobre isso. Já faz essa provisão, já guarda esse dinheiro mês a mês, para você não ficar vítima da pessoa. E se de repente você resolver dispensar, você dispensa. E eu não sou a favor que se faça esse tipo de dispensa, tá? Eu sou a favor de que a pessoa seja acompanhada, seja cobrada e que se ela não está entregando, que realmente ela seja dispensada por justa causa. Mas eu tenho que ter bom senso que existem alguns casos que realmente dispensá-la por justa causa vai custar mais caro do que você fazer a dispensa dessa pessoa de imediato. Tudo depende do restante das pessoas que estão na equipe. O quanto essas pessoas que estão em volta de você, elas estão de fato integradas com a tua empresa. Mas vamos começar a avaliar essa história de, isso não é minha função. Opa! Tua função é fazer aquilo que eu te mando fazer, desde que seja alinhado com o cargo que ele ocupa. Você não vai pedir para o cara subir no telhado, ver se tem telha quebrada e limpar a caixa d'água, se ele foi contratado para trabalhar no escritório. Mas se ele foi contratado no escritório e ele precisar sim ajudar A, B, C, de outro setor, de outro departamento, ele é do fiscal, vai ajudar a contabilidade, ele é da contabilidade, vai ajudar os recursos humanos, vai, claro que vai. Que isso agora? Não é assim. Dupla função caracteriza quando você dispensou alguém ou quando você está tirando a oportunidade de trabalho de alguém porque você colocou uma pessoa para exercer o trabalho de dois. É assim que caracteriza. Vamos parar, né? Vamos parar de sermos vítimas, caros, das nossas próprias equipes. Aí já não dá, é demais. Vamos viver a vida com arte, atração e retenção de talentos para a sua empresa. Eu tenho certeza que contratando pessoas com esse desemprego que está no Brasil, você escolhendo pessoas boas para a sua empresa, tua empresa vai crescer muito e muito e muito. As pessoas, elas são os problemas de todas as organizações, mas também as pessoas são a solução. Tenho certeza disso. E se você tem dúvidas, deixa as dúvidas aqui no nosso canal. Se você tem algum comentário para fazer, eu adoro responder pessoalmente cada um dos comentários que são feitos. Se inscreva no canal, nós estamos sempre com vídeos para que você, empresário, deixe de ser vítima da sua própria equipe. Isso não vale a pena, senão quando é que você vai tirar férias?